A gente precisa analisar a próxima e talvez mais devastadora consequência da Lei Magnitsky para o ministro Barroso. Com o visto dele e de sua família revogados de forma eterna, como afirmam fontes em Washington, a situação do imóvel de 22 milhões de reais que ele tem em Miami se torna insustentável. A lei americana é clara, e o caminho mais provável, segundo especialistas, é que o Departamento do Tesouro inicie o processo de confisco e leilão do bem. Seria, na prática, uma ordem de despejo. Bora direto ao que interessa, porque a gente está vendo a materialização daquela frase que diz que a conta, uma hora, sempre chega. E para o agora ex-ministro Luiz Roberto Barroso, ela parece ter chegado da forma mais dura e mais simbólica possível, não na carreira dele, que ele mesmo tentou encerrar, mas no bolso dele. A história que está circulando agora nos bastidores de Washington é a de que a punição da Lei Magnitsky vai entrar em uma nova fase, a fase do confisco. E o primeiro alvo dessa nova fase tem endereço certo, um apartamento de luxo em Miami avaliado em 22 milhões de reais. Para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa conectar os pontos. O ministro Barroso, em um movimento que pegou todo mundo de surpresa, anunciou a sua aposentadoria antecipada. A gente viu o discurso emocionado, a tentativa de vender uma narrativa de busca por um novo ciclo, por espiritualidade. Mas o que parece ter sido o verdadeiro motivo dessa fuga foi o medo. O medo da Lei Magnitsky. Ele deve ter achado que, ao pendurar a toga, ao deixar de ser uma figura de poder, a pressão americana sobre ele e principalmente sobre a família dele ia diminuir. Ele tinha uma esperança de que, ao sair do Supremo, ele teria uma moeda de troca para negociar a devolução do seu visto e o de sua família. Mas o que ele descobriu foi a frieza da lei. A resposta que teria vindo de Washington foi um balde de gelo. A mensagem foi clara: a revogação de um visto com base na Lei Magnitsky é, na prática, eterna. Não tem negociação, não tem acordo. Uma vez que você entra nessa lista negra, você não sai mais. O recado para o Barroso foi que nunca mais você, sua mulher ou seus filhos vão pisar nos Estados Unidos. Agora, pensem na consequência prática disso. Se você é proibido de entrar em um país para o resto da sua vida, o que acontece com seus bens que estão lá? Eles viram um fantasma. E é exatamente essa a situação do famoso apartamento de 22 milhões de reais do Barroso em Miami. É um imóvel que ele não pode mais usar, não pode mais visitar, não pode mais alugar. E a família dele também não. E o que a Lei Magnitsky diz sobre isso? Ela é muito clara. Ela dá ao Departamento do Tesouro americano, através da sua agência de controle, a OFAC, o poder de congelar e, em última instância, confiscar e leiloar os bens de pessoas sancionadas que estão em território americano. O caminho mais provável agora, e é isso que especialistas em direito internacional estão apontando, é que o governo americano inicie esse processo. Eles podem, a qualquer momento, declarar que aquele imóvel é um ativo de um indivíduo sancionado e que, portanto, ele passa a ser propriedade do governo dos Estados Unidos. E depois vai a leilão. É, na prática, uma ordem de despejo. É o tio Sam dizendo: essa propriedade não te pertence mais. Você não é bem-vindo aqui e o seu dinheiro também não. E não se trata de uma simples briga. O processo de confisco pela OFAC é técnico e implacável. Primeiro, eles identificam o ativo. Nesse caso, o apartamento em Miami, que já é de conhecimento público. A gente precisa lembrar que esse imóvel está registrado em nome de uma offshore familiar, uma estrutura que, aos olhos dos investigadores americanos, muitas vezes já acende um alerta de tentativa de ocultação de patrimônio. Para a OFAC, não importa o nome no papel, importa quem é o beneficiário final. E se eles entenderem que o beneficiário é um indivíduo sancionado, eles agem. Depois da identificação, vem o bloqueio formal impedindo qualquer transação. E então o processo de confisco é iniciado, o que pode levar a um leilão público. O dinheiro arrecadado pode ser usado para diversos fins, incluindo, ironicamente, o financiamento de programas de promoção da democracia e dos direitos humanos pelo mundo. Ou seja, o patrimônio de quem é acusado de violar direitos humanos pode acabar sendo usado para defender esses mesmos direitos. É a humilhação final. É a materialização da derrota. Porque não estamos falando de uma punição abstrata, de uma nota de repúdio. Estamos falando da perda de um patrimônio de 22 milhões de reais. É a punição no bolso, da forma mais direta e mais dolorosa possível. É a prova de que a brincadeira de ser o dono do Brasil tem sim um preço. E um preço muito alto. Essa notícia da iminência do leilão do imóvel parece ter sido o gatilho final para o colapso do ex-ministro. Coincidência ou não, logo depois de toda essa avalanche de notícias ruins, da confirmação de que o visto era eterno e da ameaça de leilão, o que aconteceu? O Barroso passou mal e foi parar no hospital. O diagnóstico oficial foi uma virose, mas a gente pode chamar, de forma irônica, de tensão pré-Magnitsky. É o corpo reagindo ao estresse, ao pânico de perceber que não tem mais para onde correr. É a ficha caindo, e caindo com força. O que essa história nos ensina é que a estratégia americana é muito mais sofisticada do que a gente imagina. Eles não agem com a força bruta. Eles agem com a asfixia. Eles vão cortando, pouco a pouco, tudo o que é importante para o alvo. Primeiro, cortaram o prestígio,
com as críticas na imprensa internacional. Depois cortaram a liberdade de ir e vir com o cancelamento dos vistos. E agora eles estão indo para o golpe final, cortando o patrimônio, o dinheiro. A escolha de Miami como palco para essa demonstração de força não é por acaso. Miami não é apenas uma cidade americana, é a capital não oficial da América Latina. É o refúgio da elite brasileira, o lugar onde eles se sentem em casa, onde ostentam um estilo de vida que muitas vezes é inacessível no Brasil. Ao tomar a casa de um dos homens mais poderosos do Brasil em Miami, o governo americano manda um recado para toda essa elite política, jurídica e empresarial. O recado é: o playground de vocês não é mais seguro. As regras mudaram. E quem estiver do lado errado da história vai perder os seus brinquedos caros. E esse recado não é só para o Barroso. É um recado para todos os outros ministros do Supremo. É um recado para o Gilmar Mendes, para o Alexandre de Moraes, para o Flávio Dino. É o governo americano mostrando na prática o que acontece com quem desafia eles. É eles dizendo: vocês também têm patrimônio? Vocês também gostam de viajar? Então pensem bem nas suas próximas decisões. Porque o que está acontecendo com o Barroso hoje pode acontecer com vocês amanhã. A perda do imóvel em Miami é o símbolo da queda. A queda de um homem que se achava intocável, mas que descobriu da pior maneira que existem forças muito maiores do que a sua caneta. E a queda também de uma narrativa. A narrativa de que o Supremo Tribunal Federal era o guardião da democracia. Como pode ser o guardião da democracia uma instituição cujo ex-presidente está sendo tratado pela maior democracia do mundo como um violador de direitos humanos a ponto de ter os seus bens confiscados? A contradição é brutal e expõe a fragilidade de todo o argumento deles. O que me parece é que o Barroso, em sua tentativa de fuga, acabou acelerando a sua própria ruína. A estratégia dele foi completamente equivocada. Se ele tivesse ficado no cargo, lutando, ele ainda teria o poder institucional, a caneta de ministro como uma ferramenta de negociação. Ele poderia tentar articular, pressionar, usar a máquina do Estado a seu favor. Mas ao renunciar, ao se tornar um ex-ministro, ele perdeu todo o poder de barganha que tinha. Como disse o Paulo Figueiredo, o que um ex-ministro tem para colocar na mesa de negociação? Absolutamente nada. Ele se tornou, para os americanos, um alvo fácil, um exemplo a ser feito sem grandes consequências políticas. Ele se transformou em um cidadão comum, e um cidadão comum na lista negra do governo mais poderoso do mundo. A gente fica aqui assistindo a esse espetáculo triste e se perguntando qual será o próximo capítulo. Será que, diante da perda iminente do seu maior patrimônio, o Barroso vai se desesperar de vez e partir para uma delação, como alguns especulam? Será que ele vai entregar os seus colegas em troca de uma migalha, de uma chance de, quem sabe, reaver uma parte da sua vida de volta? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: a ordem de despejo de Miami é muito mais do que um ato administrativo. É o símbolo do despejo do ministro Barroso do panteão dos homens poderosos. A conta chegou. E ela veio na forma de uma placa de leilão na porta da sua casa. Essa história toda é um retrato fascinante e, ao mesmo tempo, triste sobre poder, arrogância e as consequências dos nossos atos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o leilão do imóvel do Barroso é uma consequência justa pelos atos que ele praticou? Você acredita que a justiça, mesmo que vinda de fora, finalmente está sendo feita? Deixa seu comentário aqui embaixo, bora conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a conta, de um jeito ou de outro, sempre chega. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai parar de mostrar o que eles tentam esconder. Um grande abraço.